Aqui deu uma esfriada bruta. Mas tá bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o grande despertar, né, Rafa? Isso O aí. grande despertar, transições planetárias e dentro disso tudo as novas energias, né? Por que Então vamos que a lá. gente, né? Por que que a gente bate tanto nessa tecla do despertar? Porque quando nós, como encarnados, né, a gente está num sono muito profundo em relação ao que é o universo, o que é energia, o que é espírito, né? Então, esse nosso dormindo que a gente fala, né, o que que é? A gente acha que só existe vida no planeta Terra, a gente acha que a vida é dormir, acordar cedo e trabalhar, ter uma família, ter um carro, ter um cachorro e acaba por aí. Então, a gente está muito longe da realidade do universo. E por que é que a gente precisa trazer para a consciência esse despertar? Porque mesmo que a gente esteja dormindo, a gente emana energia. A gente emana energia, a gente emana, né, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, muitas das vezes inconsciente, né, só que tudo isso tem consequências para a nossa própria vida, seja ela encarnada ou depois de desencarnada. Então a gente está vivendo, atropelando tudo, numa correria brutal, né? Numa competição agressiva, só que tudo isso tem consequências. E as pessoas que estão dormindo, né, que não despertaram ainda para a espiritualidade, acham que está tudo certo, que não tem consequências nenhuma, que a vida é assim mesmo e pronto, acabou. Só que o universo não vê dessa forma. A realidade do universo é totalmente diferente. E a gente vê mudanças, né? Mudanças no universo. O universo, ele é movimento o tempo inteiro. E esse movimento faz com que a gente se movimente também, né? E aí vem mensagens, aí vem esclarecimentos de tempos em tempos para as pessoas despertar, para que elas tenham o quê? A tão sonhada felicidade, a alegria, sem sofrimento. Então, o tempo todo vem mensagens de esclarecimentos, contando, falando o que tem que fazer e mostrando como o universo funciona. Então, há 2000 anos atrás, já teve mensagem. Ah, mas a gente está repetindo isso de novo. Sim, por quê? Porque as pessoas ainda não despertaram, né? O que acontece? As pessoas sabem, mas não estão colocando em prática. Muitas das Prática. Às vezes vezes, tem até o conhecimento, né, Rafa? Tem o conhecimento, sabe como funciona, mas está naquele comodismo de zona de conforto mesmo. E não é externo, né, Rafa? É aquilo que a gente fala, é aquele trabalho interno, pessoal de cada um, né? então, como foi ensinado lá, ama o próximo como a ti mesmo, quantos de nós colocamos isto em prática realmente? O quanto de nós, seres humanos, emanamos essa energia de amor ao próximo, né? Para a gente estar trazendo essas mensagens e ficar batendo nessas teclas, as pessoas ainda não entenderam isso. Então a gente vai falar, vai trazer até as pessoas despertarem. Esse é o grande despertar, né? Para o amor, para o universo, né? Para as pessoas saber que existe muito mais do que somente essa vida que nós enxergamos, que nós vivenciamos, né? Por que a gente está trazendo isso? Porque a mudança já começou, que é o que a gente fala da transição planetária. A gente já falou em outros vídeos, né, mas a gente traz de volta. Daqui para frente, né, não vai mais poder haver guerras,
não vai mais poder haver violência, não pode mais haver roubos, não pode mais haver corrupção, porque toda essa energia de corrupção, guerra, roubo, violência, agressão, é lá de trás. É o nosso sistema primitivo, né? É a nossa mente inferior, a nossa mente primitiva. Só que nós evoluímos, lembra do movimento do universo? O universo é em movimento. Então nós temos que superar essas energias. E cada um vai sentir, né, Rafa, essas energias com a consciência que tem, né? Então, o universo é inteligente, né? Deus é sábio, né? Dentro disso que você falou, cada um vai sentindo o seu potencial, cada um vai despertar no seu potencial, mas nós temos que ter essa consciência que precisamos despertar para essas novas energias, né? Do amor, da alegria, da fraternidade, do um ajudar o outro. Então, essas mensagens, né, a gente vem trazendo já, mas como é que a gente faz isso? A gente bate na tecla de novo. Conhece a ti mesmo. Autoconhecimento. Né? Porque eu preciso olhar para mim, ver o que eu preciso mudar, me transformar, para me colocar em prática no dia a dia. Né? E o universo, ele vai me mostrar. Ele me mostra na realidade o tempo inteiro. Né? Seja nos outros, seja eu projetando a minha consciência nos outros, seja eu vendo algo que eu não gosto nos outros, seja eu passando por uma situação desagradável, é o universo me mostrando, olha, aqui você precisa mudar, precisa transformar alguma coisa dentro de você. Por que a gente fala tanto no amor? Porque essa energia do amor é que deixa tudo mais suave, mais leve, né? Para transformar, né? Para a gente ressignificar. Então, a gente tem que ter essa consciência de olhar para nós. Pode falar. E essa energia fica tão forte, né, Rafa, que de um jeito ou de outro ela acaba se manifestando, né? Acaba se manifestando. Por quê? Vai falar alguma coisa? Não. Por que ela acaba se manifestando? Porque nós estamos na transição planetária. Passando do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Provas e expiações, o que é? A gente já comentou. É a gente provar as coisas, né? É a gente espiar uma doença, a gente espiar uma falência, a gente espiar uma perda, a gente espiar, né, alguma coisa que a gente fez de errado no passado. Então, se eu prejudiquei as pessoas no passado, em outra vida, né, então eu vou espiar o que eu fiz com os outros numa outra existência. Né? E aí tem as provas. Né? O que eu vou fazer se eu for um governante? O que eu vou fazer se eu for um empresário? O que eu vou fazer com todo aquele glamour, né? Com toda aquela grana que eu vou ter, com todo aquele poder que eu vou ter de momento? Isso é uma prova. Será que eu vou fazer o bem ou será que eu vou prejudicar os outros? Dependendo da minha escolha e decisão, eu vou espiar isso lá na frente. Só que esse planeta de provas e expiações está acabando. Por isso que a gente fala que no próximo mundo de novas energias não vai mais existir, né? Esse roubo, essa corrupção, esse prejudicar os outros, porque é um planeta de regeneração. O que isso significa? Amor e fraternidade. Né? Em questões práticas, até hoje a gente aprendeu, muitas das vezes a gente já cometeu também, né? E a gente pratica, né? Todas essas nossas sombras, né? Seja de reclamar, seja de falar mal dos outros, seja de julgar, seja de prejudicar os outros, em algum momento a gente já deve ter prejudicado alguém também. Porque faz parte do nosso crescimento. Porque nós precisamos vivenciar tudo. Né? Só que daqui para frente, nessa transição, nessa transformação, nós temos que pôr em prática o quê? O amor e a fraternidade. Se a gente coloca o amor e a fraternidade em prática, automaticamente a gente supera
Corrupção, prejudicar os outros, querer roubar, querer agredir os outros, querer brigar, querer justificar alguma coisa, né? Essa competição brutal e agressiva que a gente tem. Então, tudo isso a gente vai ter que superar. Só que tudo isso faz parte de nós. Nós somos metade sombra, metade luz, né? E o que acontece com a nossa evolução? A nossa luz, né, vai tomando conta de nós, deixando a sombra controlada. Nós precisamos controlar as nossas sombras. E a partir do momento que nós controlamos as nossas sombras, a nossa luz aumenta, né? Como é que a gente controla as nossas sombras? Quando vem um desejo, né, de raiva, de ódio, de querer agredir as pessoas porque elas nos fizeram alguma coisa, nós controlamos essa sombra. Isso é uma sombra que está guardada em nós, né? É os nossos monstrinhos que faz parte do ser humano e faz parte de todos os seres humanos. Só que uns conseguem controlar mais, outros conseguem controlar menos. Só que com a nossa evolução nós temos que controlar isso, controlar as sombras para a nossa luz crescer. A nossa luz crescendo é amor e fraternidade. Porque a gente já tem tudo isso dentro de nós, né? Então, como é que é o meu comportamento quando a gente fala assim, autoconhecimento? Como é que é o meu comportamento diante das situações do meu dia a dia? Seja na família, seja ouvindo um vídeo. Quando a gente escuta um vídeo, quando a gente vai escutar alguma coisa, o que eu penso daquilo e o que eu sinto? Se for energia positiva, que bom. Se for energia negativa, eu tenho que prestar atenção para me transformar. Porque se a gente, por exemplo, está assistindo um vídeo e as pessoas estão falando alguma coisa que eu não concordo, e eu começo a sentir raiva, começo a sentir um ódio porque estão falando algo que eu não concordo, né? É a tua sombra se apresentando para você mesmo do que você tem dentro de você. E se você for esperto, que aí a gente fala que é o despertar, ó. Quem já desperta, né? Quem despertou já está consciente disso, e aí começa a mudança, começa a transformação, né? Opa, eu sinto raiva daquela fala, daquele problema, eu sinto um ódio quando falam de certos assuntos, né? O que acontece? Eu preciso me transformar. Eu preciso controlar essa raiva, esse ódio e colocar amor no lugar. Ou seja, eu preciso controlar a minha sombra e colocar luz nela. Todos nós temos luz e todos nós temos sombra. Todos nós somos positivos e negativos ao mesmo tempo. E quando a gente está na transição, não tem problema nenhum a gente deixar manifestar essa sombra. É normal. O que é anormal é a gente insistir nisso. Insistir nessa zona de conforto, de não querer, né, olhar para as sombras e transformá-las. Né? E assim, Transformar as toda... pessoas, quando entra no autoconhecimento, ela já tem o discernimento, né, Rafa, de olhar, de fazer uma análise mais clara, mais assertiva desses pequenos detalhes, né? Exatamente. E daí o que acontece? Né? Se a pessoa não quer se transformar e não quer olhar para nada disso, o universo vai forçar. Só que a maneira que o universo vai forçar não é tão agradável. E para o universo, para Deus, né, para a espiritualidade, foi uma escolha não querer enxergar além. É uma escolha nossa, querer ficar na zona de conforto. Né? Então, isso tem consequências. Dói. Causa sofrimento. Só que Deus não quer mais isso. Né? No frigir dos ovos, na realidade, Deus sabe o que é bom para nós. O tempo todo. Só que a gente tem a mania de não escutar, né? De não olhar para o nosso coração e sentir o que Deus quer dizer para nós. Nós não fazemos isso. Nós estamos distante de Deus. E Ele quer, né? Ele está de braços abertos para que a gente fique próximo dele. Né? E quando a gente muitas vezes fica próximo...
ele nos toca, né, Rafa, é por aqui, a gente quer tomar o caminho oposto. E é sempre assim. E é aquilo que a gente sempre fala, né? A natureza está aí e é algo muito claro para a gente observar, né? A gente perceber quando a gente fala, a gente olhar para a natureza e fluir da mesma forma. Como tudo funciona e como tudo é harmônico. Então, assim, a gente sai dessa energia de Deus por esses motivos da gente não querer sentir essa fluidez de como ele nos apresenta as coisas. A gente sempre quer tomar um caminho por conta própria. A gente quer sempre fazer as coisas de acordo com o que vai os nossos pensamentos. Muitas vezes a gente sente como tem que ser feito, mas a mente está dizendo outra coisa. Então, assim, a gente está sempre trabalhando e querendo fazer as coisas contra aquilo que é o natural, que é o normal da gente estar observando, sentindo e prestando atenção nessas energias que chegam, né? Então, assim, a gente precisa aprender muito com a natureza, a gente aprender a fluir, como a natureza flui, a gente observar, a gente estar atento, às vezes a gente sair daquele nível de pensamento, de interpretação de algumas coisas, porque a gente costuma fazer muito isso, né? A gente usa o nosso pensamento de interpretar, de ter uma ação própria que não é a verdadeira muitas vezes. Então, assim, é a gente começar a prestar atenção, sentir a natureza, perceber como as coisas acontecem e como tem fluidez e como tem leveza de como tudo acontece, né? Então é a gente trazer, absorver um pouco disso, dessa beleza natural que é a vida, mas a gente acolher um pouco disso pra gente, porque todos nós somos falhos diante disso. A gente costuma sair disso, a gente costuma sair dessa fluidez que é essa coisa natural própria que Deus dá pra gente o tempo inteiro, né? Então veja bem, né? Quando a gente está dormindo, né, a gente só olha questões de despertar, né? As pessoas têm que despertar para algo a mais, né? Se a gente ficar dormindo, a gente fica emanando energia, tendo consequências terríveis, né? E a gente precisa despertar para que a gente pare com todo esse sofrimento, com toda essa violência que existe no nosso planeta. E esse despertar faz com que a gente enxergue o universo mais amplo, né? Que a gente tenha uma expansão de consciências. Não adianta a gente ficar achando as coisas. A gente tem que buscar a certeza. A gente tem que buscar a realidade. Como é que a gente faz isso? A gente prova as coisas, né? Ah, como que é o amor? Pratica. Pratica que você vai saber. Como que é uma alegria sobre-humana? Né? Pratica que você vai saber. Né? Aquela alegria das pequenas coisas, nas pequenas conquistas, né? O fato de você levantar com vida deveria ser uma alegria maravilhosa já, né? O fato de você poder enxergar, o fato de você poder falar, poder ouvir, poder andar, caminhar, deveria de ser uma alegria sobre-humana já, porque a gente não tem noção do quão é importante a gente vivenciar a experiência de encarnado. Né? Por quê? Porque o espírito é eterno. Nós somos eternos como espírito. Quando a gente desencarnar, passar a nossa vivência física desta vida, a gente vai viver no plano espiritual. Né? Numa outra dimensão, numa dimensão mais sutil, né? Uma dimensão mais sutil, onde o universo lá fica mais expansivo ainda. É muito maior que o planeta Terra. E lá as intenções, as nossas energias, as nossas emoções
são mais intensas. São limpas, né? Então, o que que acontece? Nós precisamos saber disso aqui agora já, para a gente mudar. Ah, mas eu não vejo, mas eu não sei como é que é. Não tem problema. Tem um negocinho que se chama-se busca, estuda, pesquisa por si só. Né? Leia um livro, entenda como que é, como que funciona, ponha em prática as mensagens, ponha em prática os esclarecimentos, né? Porque tudo no universo vai do que a gente acredita. Se a gente acredita que a vida é eterna, que existe uma outra vida depois da morte, né? Existe vida depois da morte, existe outras dimensões. Se a gente começa a acreditar nisso, as coisas começam a aparecer para a gente, como é que funciona. Então, tudo isso é sistêmico, né? A gente faz parte do universo. O autoconhecimento faz parte do universo. A energia que a gente emana faz parte do universo. Então, como é que a gente vai viver num planeta, né, de amor e fraternidade se a gente fica emanando uma energia de ódio, de raiva, né, de inveja, de ciúme, fica reclamando dos outros? E aí entra aquilo que a gente já falou, né? Essas energias novas que a gente fala que todo mundo vibrando numa única energia. Essa é a formar mudança. aquela malha, né, Rafa, que a gente fala, egrégora, todo mundo na mesma vibração. Exatamente. Então, o próximo passo da transformação é isso, todo mundo vibrar na mesma sintonia. De preferência, e vai ser no amor. Né? Aqui uns vibram no amor, outros vibram no ódio, na raiva, e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas a maioria, se a gente vê as atitudes, as expressões, vibra de forma negativa. Então, concluindo, entra em sintonia com tudo que é negativo. Entra em sintonia, aí não sabe por que as coisas não dão certo, por que a vida paralisa, por que aqueles negócios não andam para frente, porque está vibrando em sintonia de energia negativa, que as coisas não andam. Porque o que faz andar? O amor. Sentir um pouquinho de amor, a coisa começa a movimentar. As pessoas não percebem isso, mas muitas das vezes as pessoas estão tão afogadas nessas energias densas, pesadas, que elas não percebem, mas lá de vez em quando ela sente um pouquinho de amor, aí as coisas mudam. Movimenta, daqui a pouco trava de novo. Né? Aonde que a gente pratica o amor? Em qualquer coisa. Né? Às vezes a gente pratica o amor com um bichinho, né? Com cachorro, com gato, com cavalo, com passarinho. A gente pratica amor com a natureza, com a mãe, com o pai, com os filhos. Tem os momentos que a gente se abre para o amor, nem que seja um pouquinho, aí as coisas movimentam. Mas daqui a pouco sai daquela energia, já trava tudo de novo, porque já entrou na densidade, já entrou na energia negativa, pesada, que trava, paralisa tudo. Então o universo é dessa maneira. Né? Qual que é a grande questão, né? Da gente não ter esse conhecimento. Porque aí o que acontece? Quem tem conhecimento, né, influencia quem não tem. E aí a gente vai mais longe ainda do que o somente físico, a gente parte para a questão espiritual mesmo. Né? Porque quando uma pessoa desencarna que ela é negativa, ela vai ficar negativa do outro lado, e ela vai nos influenciar. Né? Então, uma pessoa que pratica a maldade fisicamente, depois que ela desencarna, ela vai praticar a maldade espiritualmente daí. Só que, como o universo é uma coisa só, né, os espíritos negativos que gostam de praticar maldade, nos influenciam quando a gente entra em sintonia. O que é entrar em sintonia? É ser negativo também. Reclamar, sentir raiva. É vibrar na mesma intensidade. Sentir ódio, né? Aí as pessoas assim, mas eu não sinto ódio. Será que não? Vamos olhar para dentro realmente ver se não sente? Porque às vezes ela pode
está mascarada, né? A gente fala mal do outro, mas acho que não sente nada. Será que não sente? E é simples a gente fazer esse conhecimento. O que a gente está vivenciando é prestar atenção no que a gente está sentindo. Será que as pessoas estão sentindo o quê? Pode falar. E são energias que se manifestam, né, Rafa? De um jeito ou de outro, ela dá um jeito, ela se apresenta, ela vai se manifestar. Vai se manifestar, porque para as pessoas entenderem, porque é mudança, e como é que faz a mudança? A energia tem que se apresentar. E para a gente transformar a energia, a gente precisa aceitar que a gente tem aquilo. Então, eu preciso aceitar que eu tenho inveja do meu vizinho. Aí eu transformo. E aí, Caso contrário... A influência está aqui, né, Rafa? E a influência está aqui, ó. Pronto, achando uma brechinha, querendo um espaçozinho. Influência de espíritos desencarnados que também querem, né, a negatividade, fazer maldade. A gente é influenciado o tempo inteiro. Então, como é que a gente entra em sintonia? É a nossa vibração. Se você sente amor, mas amor real, vibra, né? Se você sente amor, você entra em sintonia com os espíritos da luz, que sente amor, né? Anjo da guarda, fala o nome que quiser, mentor espiritual, guia espiritual, protetor, né? Você entrou em sintonia com eles quando você ama, quando você quer fazer o bem, quando você pratica o bem, né? Mas por quê? Porque é vibração, Conecta sintonia. com Deus, né, Rafa? É aquele ditado, se conecta com Deus e sente. Exatamente. Deixa ele trabalhar, deixa ele mexer nessas energias, deixa ele atuar. Só que o Não tem coisa contrário, melhor. o contrário também é verdade, né? Se você entra em sintonia no ódio, na raiva, na arrogância, né, na reclamação, na fofoca, você sai da sintonia dos espíritos de luz e entra em sintonia com os seres, né, maldosos, que querem fazer maldade, praticar maldade. Mas por que eles são maldosos? Por que eles praticam maldade? Porque eles não se transformaram ainda, né? Vai chegar o momento deles despertar e se transformar também. Todos nós vamos fazer essa evolução, né? Seja encarnado, seja em espírito, todos nós vamos se transformar uma hora. Mas para Deus existe o tempo da eternidade. Ele não tem pressa nenhuma. Depende só de nós. Então esse despertar, esse grande despertar é para isso. Nós somos influenciados negativamente e positivamente o tempo inteiro por espíritos negativos ou positivos, porque tudo é energia, tudo é pensamento. Então se o espírito negativo pensa algo, chega na gente, aquele pensamento, né? E tudo é dualidade, né, Rafa? É a sombra e tem a luz. E dentro disso tudo é onde a gente trabalha, né? A gente vive nessa dualidade. E a gente precisa saber o que a gente quer alimentar, qual é as nossas escolhas diárias. Aí as pessoas saber exatamente. Pode falar. Aí as pessoas podem se perguntar, mas por que a luz não transforma? Né? Então, assim, vai com o seu anjo da guarda, Jesus Cristo, emana amor. Será que as pessoas entram em sintonia para sentir aquele amor de transformação? Essa é a grande questão. Eles estão emanando amor o tempo inteiro. Quem entra em sintonia, quem sente amor, entra nessa vibração. E quem não sente, quem não entra nessa vibração, quem não sente um pouquinho de amor, passa por ele o amor e ele não enxerga. Por isso que a gente fala despertar. Despertar é o quê? Esse conhecimento, né? Então, assim, nós estamos sendo bombardeados o tempo todo de amor. Né? Amor o tempo inteiro. Quem que recebe? Quem consegue sentir. Como assim? Sim, praticar o amor no dia a dia, nem que seja um pouquinho. Lembra quando a gente fala, o dia que você pega lá, né, dá um beijo na sua mãe, né, e sente amor por ela,
a energia do amor do universo pega você. Entra em sintonia com essa energia. Energia de Deus, energia de Jesus Cristo, energia do seu anjo da guarda, energia de luz. Mas se você sai dessa vibração, para de sentir amor, você volta para outra energia que você está sentindo. Né? Sente outra, né, Rafa? Você está... Não tem desculpa, não tá com a mãe, beija o filho. Não Beija tá a com o si filho. mesmo. Vai. Beija Faz a si circular mesmo. essa energia. Então, assim, né, tá dentro de casa, tá sentindo um pouquinho de amor ali, tá tudo bem, entra, saiu fora de casa, começa a sentir raiva do vizinho, raiva do trânsito, ódio mortal do patrão, da empresa, cai a sua vibração, saiu da frequência do amor de Deus, de Jesus Cristo, do seu anjo da guarda, você vai ser influenciado por seres, né, de outra energia, porque eles também pensam e sentem igual ao momento que você está. Então o universo ele é complexo, mas ele acaba se fazendo presente para a gente entender como é que funciona. Por quê? Porque nós temos que ter as nossas escolhas. Né? E muitas das vezes o que acontece? Religião, política, né? A mídia, rede social, deixa você cego para a realidade. Porque não é importante para esses poderes, né, fazer as pessoas despertar. Uma pessoa que desperta realmente espiritualmente, ele não quer mais saber de religião. Ele vai seguir uma única religião, o amor. Para ele não interessa mais religião A, B ou C. Para ele o que importa é o amor. E é o que Jesus pregou, o amor. Né? O evangelho, que a gente tanto fala aqui, não é religião. Não é religião. É uma filosofia de vida que a gente precisa praticar, que é o amor. Ali ensina como amar. Né? Então, as pessoas ficam dormindo. Né, Rafa? As pessoas vivenciar o tempo inteiro. Uhum. Pode falar. Então, as pessoas que estão dormindo, que não despertaram ainda, elas vão seguir a doutrina, né? A gente não está falando que é ruim, mas é limitante, limita, né? Então, para quem já entendeu um pouquinho e quer expandir mais, tem que despertar para a espiritualidade realmente, né? Pegar o conteúdo da religião, porque o evangelho é o mesmo, e expandir mais ainda. Né? Pegar, olhar a política com um olhar espiritual de verdade, isso é expandir. Né? Pegar a mídia, usar as redes sociais para o bem, para despertar, para crescer, para expandir a consciência. Né? Não para deixar as pessoas hipnotizadas e dormindo no ponto de as pessoas começar a perder emprego, as pessoas não querem mais estudar, as crianças principalmente. Hoje o que está acontecendo? As pessoas estão dando um celular em vez de educar os filhos. Isso é perigosíssimo futuramente. Hoje em dia a gente vê nas escolas e as pessoas não querem mais estudar, só querem saber de rede social e celular. O que vai ser lá no futuro? São escolhas. Só que a grande questão que a gente levanta aqui, e a escolha de Deus, o que é? Ele não vai deixar acontecer certas coisas. Ele vai chacoalhar para as pessoas despertar. Só que esse chacoalhar dele, né, do universo, é dolorido, é doloroso. Quanta besteira, quanta coisa falsa a gente escuta nessa internet. Mas a gente precisa seguir isso? Não precisa. A gente pode ouvir, mas com discernimento, né, com consciência do que está acontecendo e buscar a realidade. Quando a gente tem conexão com Deus, as coisas se esclarecem para nós. Se revela tudo, 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 tudo. Você sente, né? Você sente que aquilo não faz muito sentido, aquelas palavras. Faz sentido.
né? O que está de errado ali? A Aí gente você começa. sente, né, Rafa, a conexão, o que tem ali, que realmente vai, o que não vai, e você começa a selecionar as coisas que você quer ver, que você não quer ver, e muitas vezes não dá nem vontade de ver, né? Nada. Exatamente. E o que que acontece? Deus vai mudar as coisas. Nós estamos na transição. Vai mudar a política. E a gente já começou a sentir um pouquinho da mudança, porque quanta coisa está sendo esclarecida, né? Hoje em dia as pessoas estão fazendo as claras, só que as pessoas ainda estão dormindo. Não despertaram ainda, né? A hora que elas despertar, aí as mudanças acontecem realmente, né? As mudanças vão acontecer na educação, vai acontecer, porque do jeito que está, não tem futuro, não vai dar certo, né? As pessoas estão fazendo as coisas por fazer. Eu tenho contato com educação, pessoas que, crianças que estudam, né? Eu escutei a criança falar assim: olha o nível que tá. Para que estudar se a gente vai morrer? Tá desse jeito. Olha o absurdo dessa fala. Né? Para que estudar se a gente vai morrer? Quem que está influenciando? Quem que está dominando essa mente dessa criança? Né? É mídia, né? É espíritos negativos, porque eles não querem Ler, que a gente desperte. dificilmente uma criança quer ler. Por quê? Porque a internet dá tudo pronto. Pois é. Aí a gente fica pensando, o que vai acontecer, né? Quando a gente tem consciência, ainda leva isso para os nossos filhos, não, é porque precisa estudar, porque precisa ler, porque precisa. Mas existe essa dependência. Existe essa dependência. Eu falo porque eu tenho dois aqui em casa e, assim, leitura tem que ter os momentos de leituras e você fazer aquilo por uma obrigação de pegar aquilo ali e fazer por, entendeu? Como regra. Porque se você deixar, nem leitura, entendeu? E a gente precisa tomar consciência diante disso, começar a dar horário. O meu no começo usava muito assim, desregrado. Hoje a gente já consegue controlar, sabe? Mas é complicado, porque você está lidando com uma criança, né? E você ter que, muitas vezes, é você dar o exemplo para que ela, entendeu? Então, assim, é a gente também, muitas vezes, tomar atitude em relação a isso e fazer diferente também. Porque criança, ela é que nem cavalo, né? Ela vai por repetição. Tudo que os pais fazem, ela acaba tomando aquilo e praticando. Então, assim, são hábitos que a gente também precisa ter, né, Rafa, dentro disso. E se a gente não tem, a gente começar a criar esses hábitos para melhorar até mesmo o desenvolvimento dessas crianças, né? E cada um fazer o que está dentro do seu alcance de fazer e fazer bem feito, né? Essa é a realidade, porque as crianças nem brincar hoje em dia não conseguem brincar como a gente brincava antigamente. A gente fazia os nossos próprios brinquedos, a gente corria na rua, fazia tanta coisa que a gente fazia na fazenda mesmo. Era muita coisa. E é como se estivessem roubando isso, né? Dessas crianças, porque o melhor da vida está passando e passando assim, sem aprender nada, sem desenvolver nada. Desenvolve aqui dentro alguma coisa que faz ali, mas a realidade a gente sabe qual que é, né? Então, assim, é a gente trazer isso para a nossa vida e abraçar isso. Não digo um coletivo, né? Mas cada um dentro de si, do que pode fazer dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio convívio, do seu ambiente.
e trazer essa realidade, né? E muitas vezes a gente mesmo se afastar dessas coisas para a gente poder, de alguma forma, porque a tecnologia é maravilhosa, né, Rafa? A gente sabe disso, é maravilhosa, mas quando a gente sabe usar, quando a gente usa para as coisas certas, na hora certa, tá tudo bem. É maravilhoso, é um progresso que a gente jamais imaginava, né? Essa energia toda, essa transformação. Mas, ao mesmo tempo que trouxe muita coisa boa, que é aquilo que a gente já falou em outra live, né? Tem muita coisa boa, maravilhosa, mas também está tirando muita coisa. Então, a gente precisa fazer um balanço disso e a gente equilibrar isso, olhar para isso com verdade, encarar com a responsabilidade de cada um dentro dessa situação, né? E fazer o que é melhor para si, dentro da sua casa, com seus filhos, porque se a gente parar para pensar, as crianças estão deixando de viver. Não que não é importante, né? Também desenvolver o mental, porque acaba que às vezes tem alguns que têm algum entretenimento de que te usa a mente, te faz pensar, te faz, né? Mas tem muita coisa também que é muito supérflua, é só perca de tempo. Então, assim, é a gente saber olhar para isso, entendeu? E a gente não se incomodar também dentro dessa situação para melhorar, para a gente mesmo melhorar. É difícil? É, mas a gente consegue fazer. Nós temos que aprender a colocar energia nas coisas. Né? Por quê? Porque a nossa grande questão é essa, né? É colocar energia nas coisas para que a gente possa fazer. Então, é uma força de vontade, é um querer. A energia se movimenta com o nosso querer. Então, assim, se as pessoas estão escutando e elas querem despertar para algo novo, né, para algo maior, essa energia vai ser movimentada e ela vai acontecer. Como a gente falou lá atrás, nós somos influenciados pelos espíritos o tempo inteiro, tanto os positivos quanto os negativos, tanto os de luz como os das sombras, né? Tanto os que querem fazer o bem como os que querem fazer o mal. Isso é a realidade. Só que assim, o nosso querer prevalece também, porque são escolhas. Então, se eu quero fazer o bem, eu vou ser ajudado, eu vou ser protegido, né? Eu vou ser orientado por quem quer fazer o bem também. Agora, se eu tenho dentro de mim aquela maldade, né, de prejudicar os outros e levar vantagem, eu também vou ser ajudado, orientado, né, pelos espíritos que também querem fazer isso. Essa é a realidade do universo. E a gente precisa despertar para isso, por quê? Porque se a gente não acorda para isso, a gente é influenciado sem saber. Esse é um grande equívoco das pessoas, né? Não acreditar ou achar que não existe, porque aí é um trunfo para ser manipulado. É um trunfo para ser manipulado quando a gente não acredita que existe algo. Porque quando a gente acredita que algo não existe, a gente não vai de atrás, a gente não se incomoda com aquilo. E é um grande erro do ser humano. Né? Porque o universo, a realidade dele é totalmente diferente do que a gente imagina, do que a gente pensa. A gente tem que buscar a realidade. De tudo existe, assim você tem a fé. De tudo existe o bem e o mal. Existe a luz e a sombra. A gente está no mundo de dualidade total. Exatamente. O que a gente falou da sombra e da luz, né? Todos nós temos sombra, só que quem já despertou, quem quer fazer o bem, controla as sombras. Controla. Né? Ponha outra energia em cima. Agora, quem está no mal, que gosta de fazer a maldade, o que está acontecendo? Está expressando as suas sombras, não tem controle. Essa é a diferença. Né? Que a gente já vem explicando
explicando que tantos exemplos. É isso. Então, o que é a maldade? A maldade é as pessoas que deixam expressar as suas sombras, não controlam a sua raiva, o seu ódio, né? o seu, a sua agressividade, a sua violência, não controlam, saem fazendo. O ser de luz controla as suas sombras, pega a raiva, o ódio que tinha e foi aos poucos ali superando, transformou. Né? Transforma toda aquela energia em outra energia, mais sutil, mais suave, mais benevolente. É assim que a mudança vai acontecer. É assim que nós vamos transformar o mundo. Pode E a falar. gente precisa estar bem, assim, atento, porque, e muitas coisas também, né, Rafa? A gente estar consciente daquilo, das nossas práticas, e o autoconhecimento dá esse poder para gente, para você sentir como você é, como você funciona, você ter clareza naquilo que você realmente se percebe, daquilo que realmente movimenta o seu ser. E a gente está sempre alerta dentro disso para energias externas também, porque muitas vezes você se percebe, você sabe qual é a sua energia, de como você funciona, mas também sofremos o tempo inteiro por energias externas. E muitas vezes a gente, dentro desse despertar, a gente percebe, a gente sente, tanto percebe como sente. E vai muito da gente ir de encontro, ou a gente mesmo trabalhar essa energia, ao contrário, a gente fazer transbordar coisas, ao contrário daquilo que chega até você. É você ter essa consciência, é você ter essa clareza de perceber o que vem, o que é seu, o que não é. E quando a gente tem esse discernimento de perceber o que chega e que não é da gente, a gente consegue transformar isso, a gente consegue transbordar algo nosso fora para isso, entendeu? E a gente sai dessa energia muito fácil. É aquilo que a gente faz, a gente consegue se manter numa energia mais tranquila e em paz, porque a gente sabe que aquilo ali não nos pertence, aquilo ali não é nosso. Muitas vezes chega até a gente sente, e quando a gente não tem o discernimento, a gente vai agir e a gente vai dar para aquela energia o que ela quer. Então, o autoconhecimento dá esse poder da gente ter essa percepção dessas coisas. Aí vai de cada um, né, Rafa? Saber fazer isso, ter, fazer transbordar essas energias que de alguma forma anula, ou que não anula, mas pelo menos esteja bem consciente do que é, de como é e como veio. É a gente sentir, poder sentir, perceber e não entrar nessa sintonia e não entrar nessa mesma vibração, nessa mesma energia. Então, assim, é aquela história que a gente fala, né? O autoconhecimento te dá esse poder de você perceber, de você estar consciente dentro disso. E quando a gente está bem consciente dentro dessa situação toda, a gente consegue sair com mais facilidade. A gente visualiza, a gente vê, a gente percebe, a gente sente, cada um do jeito que consegue, mas a gente identifica aquilo. Não é meu, não me pertence, entendeu? Tá aí, tá chegando, mas eu posso mudar isso. Como? A gente, quando tem esse autocontrole, esse equilíbrio da nossa própria energia, do nosso próprio sentir, da nossa própria ação. Porque quando você se percebe, você não vai reagir. Você vai agir com o que você tem.
É sentindo e expandindo aquilo que você tem dentro. Dentro disso você acaba aniquilando essa outra energia. Ela pode até chegar, mas não faz parte. Entendeu? E a gente precisa estar consciente dentro disso. E essa é aquela famosa paz de espírito que a gente tem. Quando a gente sabe que tudo pode chegar, mas só vai conseguir nos afetar ou chegar até nós aquilo que a gente permite. Então, assim, é a gente trabalhar, é a gente estar o tempo inteiro em vigília, às vezes, sabe, assim, são coisinhas aqui, coisinhas ali, mas a gente dando nessa vigília de percepção do que as energias pedem, ou de como as energias chegam até a gente ter essa clareza para olhar para tudo isso, para sentir, para perceber. É bom, tá? Vamos abraçar, vamos retribuir e vai ficar legal. Se não é uma energia boa, dá o seu jeitinho de sentir, de botar para fora aquilo que você sente de bom, porque se você for com a mesma energia, é aquela situação que a gente sempre fala, né, Rafa? Dá choque e o negócio explode, né? É a dinamite pura. Do que se alimenta a energia negativa? De outra energia negativa. Então, as sombras se alimentam das nossas próprias sombras, né? Então, por exemplo, a sombra se alimenta do medo. Então, o que vai acontecer quando a pessoa não desperta, né, para como funcionam as coisas? Quem se alimenta do medo, né, vai fazer com que as pessoas tenham mais medo para se alimentar do medo. Então, por exemplo, o que a gente vê aí fora? Né? As pessoas que seguem, às vezes algumas pessoas, pelo medo. Ah, se você não fizer isso, vai acontecer aquilo, Deus vai castigar, Deus vai te tirar. Prende as pessoas pelo medo. Então, essa situação, né, essa sombra, né, se alimenta do medo das pessoas. Então, como ela se alimenta, ela não quer que as pessoas despertem, ela não quer que as pessoas vibrem no amor, na luz. Elas querem que as pessoas vibrem no medo, porque alimenta eles. Né? A sombra vive da violência. Né? Então, a própria violência, né, que as pessoas praticam e, sem perceber, são influenciadas, né, seja por o que for, são influenciadas para praticar a violência, e essa violência também gera medo e alimenta essas sombras, que são nossas mesmo. Né? As nossas próprias sombras se alimentam da nossa própria energia, que a gente emana, de medo, né? De agressão, de violência. Então você pega, por exemplo, os políticos. Eles se alimentam de que energia, falando da questão energética? Da ignorância das pessoas. Porque as pessoas vão votar neles, sem saber o que eles vão fazer, né? Sem saber o que eles vão praticar, e está tudo bem. A gente está vendo isso aí no nosso dia a dia. Então quando a gente traz aqui, né, que Deus vai dar uma mexida para as pessoas despertar, mas o outro lado não quer que desperte. Por quê? Porque eles se alimentam daquilo. Né? Por exemplo, a guerra, né, se alimenta da violência, do ódio, da raiva. Então todo mundo que emana essa energia está alimentando a guerra. E quem patrocina a guerra, né, influencia que mais violência, mais agressão, mais raiva, mais ódio, mais as pessoas durmam nessa mesma energia, não despertem para a luz. Por quê? Porque eles se alimentam disso. Seja e é em tudo. Né? As pessoas têm que tomar atenção disso. É em tudo. É nas escolas, né? É nas igrejas, é na questão pública, é na internet, é na rede social. Por isso que a gente chama atenção. Né? A gente chama bastante atenção.
Aconteceu um negócio agora que me chamou a atenção. Tem uns joguinhos agora aí que dá dinheiro para as pessoas, né? No celular, vive essas propagandas na rede social ali, dos internet. O que as pessoas estão perdendo de dinheiro, uns suicidando, né? Outros indo pro fim do buraco, porque estão jogando aí. O que está acontecendo com isso? Estão alimentando alguma coisa, né? A ganância, o desejo de ganhar fácil um dinheiro, sabe? Está alimentando outras pessoas que também são gananciosas, mas que controlam tudo isso. Estão entendendo como é que funciona o negócio? E aí não querem que as pessoas despertem, e aí joga um monte de confusão, né, de notícias confusas. Um fala que tem, outro fala que não tem, um fala que é, outro fala que não é, para as pessoas ficarem perdidas e ficar por isso mesmo. E daqui a pouco estão fazendo de novo. Então é muito importante essas mensagens, esses esclarecimentos, porque está na hora das pessoas despertar. Então o político não quer que o povão desperte, porque se o povão despertar, ele não vai mais fazer o que ele quer. Ele não vai mais fazer o que ele faz, né, no conforto. Ele vai precisar mudar. Ele vai precisar prestar contas para o povo. Então ele não quer isso, porque é confortável para ele também que o povo fique na ignorância e no conforto. Então ele não vai deixar com que as pessoas despertem. É uma energia alimentando a outra, é tudo sintonia. A gente sempre dá esse exemplo. Entra num quarto escuro, acende uma luz, o que acontece? Fica tudo claro. Não tem como não ser diferente. Mas o que as pessoas que não querem o despertar do outro, né, não querem que as pessoas evoluam, vai falar, elas vão dar um jeito, né, de falar que aquele quarto não tem luz, vai ficar no quarto escuro, eles vão inventar um monte de coisa para as pessoas ficar achando que só existe quarto escuro, não existe outra coisa. Mas se as pessoas procurar e despertar e saber que se elas apertar uma tecla, tudo fica claro, muda tudo. Porque as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, não é bem assim, né, que eles estão falando. O negócio tem solução, pera lá. Se nós for por aqui, por esse caminho, as coisas ficam mais fáceis, melhores para nós, para o sofrimento. Começa a achar a cura das doenças. A tecnologia começa a ser mais tecnológica ainda. Então, tudo isso tem o querer de alguma coisa, de uma energia, né, de luz e sombra. A luz quer que você desperte. A luz quer que você evolua, quer que você ame, né, quer que você seja fraterno, quer que você prospere. A sombra é o contrário. Porque uma energia se alimenta da outra. A luz se alimenta da luz também. Né? Então, quanto mais amor a gente sente, mais o amor fica grande. E é desse jeito. Né? Então, a grande questão que essa batalha que a gente enfrenta aqui, não é contra o nosso vizinho, não é contra o nosso, não é contra a humanidade, é contra nós mesmos, em questão de energia, luz e sombra. Nós precisamos colocar energia, colocar força para a gente controlar as nossas próprias sombras. Porque se uma pessoa vem e faz pressão numa pessoa que tem medo, medo é uma sombra, né? A sombra está ali, a sombra do medo. E vem uma pessoa que entende isso e começa a colocar pressão, mais medo, né? Medo daqui, medo dali, medo de lá. E a pessoa sente medo, a pessoa se entrega para o medo. E aí ela não quer saber de mais nada, não quer saber de estudar, não quer saber de trabalhar, para ela o mundo acabou. Né? Agora, uma pessoa que já despertou, tem luz no coração, vem a pressão do medo, não vai sentir nada, porque ela sabe como é que funciona. Se você
você não fazer tal coisa, vai ter o castigo. A pessoa que sabe que não existe castigo, tanto faz. Fala, não, mas eu sei que o castigo não existe. E aí, como é que vai controlar uma pessoa dessa que já despertou? Não tem controle. Não consegue. Porque já despertou para a realidade. Pode pôr a pressão que for, pode ameaçar do jeito que for, pode colocar o medo que for. Não funciona, não manipula mais, porque a pessoa fala assim, eu sei como é que o negócio funciona. Acabou a manipulação. Acabou a pressão de medo. Não sinto medo, porque já entendeu o que acontece. Por isso que a gente vê tanta coisa por aí, né? Uma sendo contrária à outra. Mas o que a gente traz aqui é o seguinte, se você se conectar com Deus, as coisas ficam muito, muito claras. Porque a gente começa a entender as entrelinhas. As entrelinhas. Né? Você pega lá o evangelho, lá, amar o próximo como a ti mesmo. Né? Nessa frase, para quem despertou, escreve um livro sobre ela. E aí não tem mais contraditório, porque a gente já entendeu como é que funciona, porque Deus vai te mostrar, né? O universo vai te revelar como é que o negócio funciona, de verdade. Você acha que a gente precisava estar passando por todo esse sofrimento, por essas catástrofes? Não precisava. Mas por que a gente passa por isso? As nossas sombras se manifestando para que a gente possa dar luz a elas. A gente possa dar luz para essas sombras e superar e controlar elas. Nós não precisamos mais de sombra. Nós precisamos de amor e fraternidade daqui para frente. Até ontem nós precisávamos das sombras, faz parte. Faz parte da sobrevivência, faz parte da competição, faz parte do aprendizado, faz parte da evolução. Mas daqui para frente, o tanto de consciência que nós já temos, não precisamos mais das sombras. Nós precisamos controlar elas e usar aquela energia para amar e ser fraterno. É isso que nós precisamos fazer. E colocar amor em tudo. O que as pessoas falam? Lembra? Ó, veja bem, religião e política não se discute, religião e política e espiritualidade não tem nada a ver. O que é isso? É uma forma de limitar, de controlar. Quem despertou fala o quê? Tudo é espiritual. Acabou. Ó, vai contrário ao que as outras pessoas acham. Tudo é espiritual. Política é espiritual, religião é espiritual, esporte é espiritual. A espiritualidade ensina algo tão gostoso, né, Rafa, pra gente, que é a gente aproveitar tudo que a gente tem nas mãos de todas as religiões. Se a gente souber aproveitar, a gente ganha um conhecimento absurdo. Absurdo, porque toda, seja o espírito, seja o católico, seja o evangélico, todos têm um ensinamento maravilhoso para a espiritualidade. A gente dentro da espiritualidade, a gente consegue absorver a energia certa, os ensinamentos certos dentro disso tudo, e a gente consegue crescer tanto, e principalmente dentro da ação de se libertar dos preconceitos, porque cada um tem algo maravilhoso para dar para a gente. E são todos ensinamentos, cada um com uma visão diferente, mas que, ao mesmo tempo, o final é no mesmo lugar. Tomam caminhos, tomam jeitos, tomam regras diferentes, mas que no final a busca é sempre a mesma. Sempre chega no Criador. Todas elas criam nomes, criam o que quer, entendeu? Mas a gente, quando dentro da espiritualidade, a gente sabe que é uma energia maravilhosa e libertadora, porque ela te leva direto, é uma ligação direta. Mas você pode aprender tanta coisa, e você pode aprender e expandir tanto dentro de todos os ensinamentos, porque cada um traz uma lição diferente,
um jeito diferente de você olhar, de você sentir, de você perceber. E que não tem nada de errado nisso. Porque o erro está quando a gente não tem o conhecimento adequado e a gente se coloca onde as pessoas moldam a gente. Onde te desenha do jeito que querem. E quando a gente se entrega para a espiritualidade te liberta, te deixa. Você vai olhando para tudo e você vai aprendendo e você vai desenvolvendo e você quer buscar mais coisas, você quer entender melhor e aquilo vai te expandindo tudo. E você começa a perceber o quanto que Deus é maravilhoso dentro dessa energia, dentro dessa força. Só que é uma força livre de manipulação. Porque você entende de como Deus andou, de como Deus viveu, de como ele sentia, de como ele percebia. Entendeu? Porque era assim, era a liberdade. Ele era livre. E essa liberdade, muitas vezes as pessoas não conseguem entender que foi essa liberdade, ele ser livre e ele trazer tudo isso, foi que ocasionou a sua morte. Ele foi morto por isso, por ele ser como era, o ser livre. Então isso incomoda. Espiritualidade muitas vezes traz esse incômodo para as pessoas. Porque o cara espiritual, você para e pensa, Jesus, totalmente espiritual. E ninguém ditava regras, ele simplesmente sentia, ele percebia o amor da forma que era, ele fazia, ele não tinha preconceito, ele abraçava quem ele tinha que abraçar, ele levantava quem ele tinha que levantar, então assim, era algo grandioso. Aí você para e pensa, será que a gente consegue assim chegar na plenitude disso tudo? De como era, de como ele viveu. Então, assim, e o maior ensinamento dele é o que ele deixa para todos nós, é a herança dele, uma coisa magnífica. E as pessoas têm tanta dificuldade, às vezes, de sentir, de perceber, de acessar. E a gente só precisa esquecer os preconceitos, que cada um siga o que quer seguir, tá tudo bem, faça o que tem que fazer, mas aprenda dentro disso, traz para si a realidade, a liberdade de ser esse ser espiritual, essa conexão direta, entendeu? Porque todos nós temos a mesma possibilidade de acesso, todos nós temos o livre acesso. E a gente não tem por que ter medo ou ter cisma de ir direto para ele, de olhar para ele com a verdade que a gente precisa e de como a gente vamos dizer assim, nu e cru. Que essa é a nossa verdade, é a gente poder chegar e se perceber e se sentir dentro da grandeza, do todo mesmo, assim, falar, tô aqui e é assim. É aquela energia do pai e do filho, né? De poder ser, entregar e fazer o que precisa ser feito. E muitas vezes a gente, por crenças, por medo, por rituais, por isso pode, isso não pode, por regras impostas, a gente esquece do mais importante, que é onde a fonte, onde a gente precisa estar, onde a gente precisa ir, que é da onde jorra tudo que a gente precisa, é da onde nos dá toda a força, toda a energia, todo o amor, toda vida e crescimento.
a fonte de tudo. Então, assim, a gente poder ter esse entendimento, não importa. E a gente esquecer esses julgamentos, essas crenças nossas do ser humano, porque essas crenças são nossas, do homem, não é dele. Cada um tem o livre arbítrio e acredita no que quer, no que pode. Por isso foi nos dado esse livre arbítrio. E a gente, o que a gente pode fazer com isso? Aprender com cada um, aprender com tudo que está diante de nós, e a gente buscar o melhor de todos. E não buscar o pior do que está aí, a gente buscar o melhor de cada religião, o melhor de cada pessoa que a gente encontra. É romantizar, você ficar só vendo o lado bom das pessoas? Não, não é romantizar. Porque todo mundo tem. Que é o que a gente acabou de falar. A gente tem sombra e tem luz, todo mundo tem o lado bom e o lado ruim. E tá tudo bem. Mas é uma escolha da gente querer olhar para isso. Assim como é uma escolha da gente olhar para essas religiões. A gente olhar para o que ela tem de bom, a gente olhar para a luz dela. Porque todos têm o lado bom e o lado ruim. Entendeu? E é a gente querer olhar para isso. Aí a gente escolhe, a gente faz a nossa escolha de querer olhar para esse lado bom ou para o lado ruim de cada religião. E a gente, a espiritualidade dá essa energia, essa coisa gostosa da gente buscar, da gente ter essa liberdade. Se a gente quer ir numa igreja católica, a gente vai lá, a gente senta, a gente canta, a gente fica feliz diante de tudo que está acontecendo ali. Na evangélica a mesma coisa, onde quer que você queira ir, mas que você esteja de coração, de alma, livre e sabendo qual é a fonte que você busca, independente do nome que estão usando. É você saber dentro de você a fonte que você bebe água, a fonte que te alimenta. E deixar isso fluir da melhor forma possível, aproveitando tudo, agradecendo e recebendo tudo de bom que você busca, porque é a sua escolha. E a gente não se limitar por conta disso. A gente se permitir esse encontro com essa fonte, que é o que a gente precisa. Veja só, Deus abrange tudo, o universo inteiro, né? Onipresente, onisciente, onipotente, né? Quanto mais luz, quanto mais amor a gente sentir, mais próximo dele a gente fica. Mais conectado com ele a gente fica. Agora, quando a gente sente, né, quer fazer o mal, quer prejudicar os outros, quer deixar as nossas sombras externar para fora, mais longe de Deus a gente fica. Então, por isso que a gente fala no popular e as pessoas falam, falta Deus. É isso mesmo, falta Deus. Mas para chegar perto de Deus, a gente tem que amar e ser luz. Né? Aí, por que Deus deixa as pessoas fazerem o mal? É o que a gente acabou de falar, livre-arbítrio. Né? Só que o livre-arbítrio ele tem um tamanho, tá? A gente não pode extrapolar, Deus não deixa. Mas até aquele limite, Deus deixa fazer acontecer. Por quê? Aprendizado e evolução. Também a gente aprende fazendo com que as nossas sombras se externem. Mas vai chegar um momento que a gente tem que praticar o amor e a luz. Isso é inevitável. Agora, quanto mais a gente demorar praticar o amor e a luz, né, mais vai ficar dolorido, mais vai ficar sofrido. Então, a gente tem que ter essa consciência. Se a gente quer ficar perto
de Deus tem que amar e ser luz, ajudar os outros, fazer o bem, fazer o que Deus faz. Deus ajuda a gente o tempo inteiro. Acho que Deus não ajuda as pessoas que estão na maldade, ajuda também, ele ampara. Só que que a gente falou de sintonia? As pessoas não querem o amparo dele. As pessoas não querem sentir Deus. E querem ficar praticando a maldade, querem ficar praticando prejudicar os outros, se dá bem, né, dando rasteira nos outros, passando por cima dos outros. Até um certo limite, tudo certo. Tudo bem. A espiritualidade explica tudo isso. Né? Mas Deus ampara todos. Todos, todos, todos. Só que ele deixou o livre-arbítrio para a gente fazer escolhas. Ou deixar as nossas sombras externar, né? Ou a gente escolher o amor e a luz para controlar as nossas sombras e chegar o momento que a gente supera elas. Deixa elas quietinhas. Né? A gente usa todas as energias da sombra para fazer o bem. E é isso. Algo mais? Não, fechou. Então é isso. Então é isso aí. Valeu, gente. Obrigado pela presença. Tenha uma boa noite. Até a próxima. Estamos É isso aí, aí de gente. Boa volta. noite. Uma ótima noite. Fiquem com Deus. Tchau. Até a próxima.